Boa noite, estamos aí ao vivo para mais uma conversa legal aqui. Já vou preparando aqui para chamar a convidada aqui, Magui. Enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite, Henrique, Humberto, sejam muito bem-vindos. Viu aí, olha aí, deu certo. Só ajustar aqui um pouquinho o som. Boa noite, Henrique Vera, Ana Carolina, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Magui Guimarães aqui, para uma live bem especial. Só um instantinho para Boa fazer um noite. ajuste aqui. Bom, boa noite, Magui. Olha, seja bem-vinda aí para essa conversa. Muito obrigado por atender esse convite para essa conversa muito especial. A gente está aí recebendo várias pessoas, Horacília, sua aluna também, Horacília. Altair Alves. Muito bem-vindo, pessoal. Boa noite. Nós hoje vamos ter uma conversa aí muito especial com Magui Guimarães. Eu sei que muitas pessoas que vão entrar aí já conhecem a Magui, tá? E muitos não conhecem. Então, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a Magui e por que eu fiz questão de fazer esse convite aqui para essa conversa com ela hoje, né? Magui Guimarães, bom, eu já ouço falar dela há muito tempo, muito antes de eu conhecê-la. Ela é uma referência aqui em programação neurolinguística, que é um assunto que me interessava desde que eu comecei a me interessar pelo conhecimento, pela mente humana. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso, tinha feito já cursos sobre isso, e sempre tinha esse nome que era muito falado, né? Magui Guimarães. E teve um momento da vida que eu quis aprofundar mais esse estudo. Eu falei, olha, agora é a hora de eu conhecer Magui Guimarães. E fui fazer cursos com ela e foi uma coisa maravilhosa. Eu já tinha feito treinamentos antes na área, mas a abordagem da Magui é uma abordagem muito especial. É uma abordagem muito humana, né? Claro que tem a técnica, mas não era restrito à técnica como as outras formações que eu tinha feito. Era um olhar voltado muito para o humano, para o interior, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento. E isso foi encantador para mim. Então, no momento em que eu quis trazer esse tema hoje, autoestima, ela foi a pessoa que veio à minha mente. Porque é alguém que entende muito do assunto. Magui, além de atuar na área de programação neurolinguística, tem experiência também como educadora empresarial e educação de forma geral, né? Mas, enfim, estou fazendo aqui um pequeno preâmbulo, aqui, uma pequena introdução, mas, mais uma vez, boa noite, Magui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um grande prazer ter essa conversa contigo aqui. Boa noite, Elana. Quero agradecer o convite, a confiança, a apresentação, né? Porque aí eu conheço um pouco de mim também. Quando você fala, eu conheço um pouco como a gente gosta de ensinar, né? Para o outro aprender. É muito gostoso estar junto com quem valoriza esse assunto. Então, é uma satisfação para mim também. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, o som está chegando direitinho, a imagem está chegando direitinho, vocês estão conseguindo acompanhar. Me falem aí qualquer coisa, tá certo? E a gente vai ter uma conversa aqui hoje sobre autoestima, tá? Mas fiquem à vontade também para os seus comentários, para perguntas. Na medida que do possível, nós vamos buscar responder aí tudo, certo? Bom, nós, quando falamos de autoestima, né, muitas vezes se tem aquela ideia como se o que as outras pessoas fazem, né, sobre o mundo ao redor e sobre nós mesmos.
dentro da programação neurolinguística, a gente aborda muito sobre isso. Então, eu gostaria que a Maria falasse um pouquinho sobre essa visão da autoestima, sobre a lógica da programação neurolinguística. Assim, é muito interessante, porque as pessoas têm uma ideia de autoestima, aquela pessoa de nariz empinado, né? Que olha os outros assim, eu sou eu e você quem é. E não é nada disso. A autoestima ela não depende de popularidade, não depende de prestígio, de poder, né, de seguidores, não depende de nada externo. Ela depende das crenças que você tem, do seu autoconceito. Então, o que é que você pensa a respeito de você mesmo? Você pensa que você é merecedor à vida? É merecedor à felicidade? Você é competente para os desafios que a vida traz? E esse autoconceito gera uma autoimagem poderosa, né? E você tem, então, a mistura entre o autoconceito e a autoimagem é igual à autoestima, que é o valor que você se dá. É a sensação de valor. Então, na PNL, a gente tem a parte visual, auditiva e sinestésica. Eu vou me ver de uma forma, com uma imagem boa, eu vou falar sobre o meu conceito. Eu sou uma pessoa, sou única, não sou especial, mas eu sou única. Eu sou original, não vai ter ninguém igual a mim, nem antes, nem depois. E aí eu sinto uma sensação agradável. Com esses três elementos, eu formo, então, todo um conjunto que leva à autoestima. Ou seja, tem toda uma questão de percepção interna, né? Mas claro que isso, muitas vezes, está relacionado também com a história de vida de cada pessoa, né? Como nós formamos esse autoconceito, como nós formamos essa autoimagem, né? É algo que a gente tem que sempre parar para questionar. Muitas vezes isso tem relação com a história de vida da pessoa, né? E uma ideia que a gente tem que ter em mente, né, é que muitas vezes nós geramos crenças na nossa vida, esse é um ponto crucial, que não são originalmente nossas, mas são colocadas por outras pessoas. E aí é que entra aquele conflito que eu falei antes, né? Que é, apesar de outras pessoas terem influência, mas nós somos responsáveis por perpetuar aquilo na nossa mente. Então, assim, muitas vezes, na infância, né, o que o pai, o que a mãe fala para o filho, como trata diante de resultados que a criança tem, por exemplo, na escola, ou na forma como se socializa, se ela sofre bullying na escola ou não, tudo isso aí tem um peso grande, né, no que a criança vai carregar dali para frente. A questão é, como se pode fazer para melhorar isso depois de um tempo? Ok. Essa questão da história pessoal, ela é extremamente importante. Concordo com você. Concordo com você também que, às vezes, os pais não auxiliam, fazem atrapalhar, né? Por exemplo, se comparar, a pior coisa que você pode fazer com a criança é comparar. Olha, o seu irmão consegue, né? E você não consegue? Então, pronto. Eu agora já detonei a minha estima. Por quê? Ela é relativa. Ela não é absoluta. Então, o pai e a mãe devem amar os filhos de conformidade com a essência deles, o que eles realmente são. Seres humanos não podem ser comparados, são incomparáveis. Cada ser humano é um mistério, cada ser humano é sagrado, cada ser humano é perfeito dentro das suas possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente faz é não aceitar as comparações, tá certo? Tá, eu não sou igual a você, mas eu sou diferente. Eu não sou melhor nem pior, eu sou diferente, tá? E nisso eu consigo, então, ter uma valorização absoluta e não relativa. Outra coisa que eu acho que não contribui, eu sou psicopedagoga, e às vezes eu atendo as crianças e acabo trabalhando os pais.
Porque as crianças estão legais, mas os pais, às vezes, usam expressões tipo assim: olha, se você não fizer isso, se você não for assim, mamãe não gosta de você. Então, agora eu tenho um amor que é, amor entre aspas, né? Condicional. Eu tenho que ser bonzinho, legalzinho, bacaninha, né? E aí, muitas vezes, a gente não está com vontade de ser. Às vezes as pessoas cobram de mim, mas você não faz PNL, você não teria que ter esse comportamento? Sim, mas aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar que às vezes a gente erra, às vezes a gente gagueja, às vezes a gente está insegura, é uma coisa fantástica. Por quê? Porque você é natural para ser aquilo que você é naquele momento. E como algumas pessoas trazem essa educação de que eu tenho que corresponder a uma expectativa, gera uma estima, que eu chamo pseudo-autoestima. Eu sou estimado pelos elogios que outros me fazem. Eu sou estimado pela consideração que os outros me têm. Então, isso é falso. Por quê? Porque a sensação de eu me sentir apropriado à vida, independente dos desafios, eu ter 3 crenças que são importantíssimas. Eu posso cair, assim, descer de paraquedas, eu posso aprender surf, eu posso escalar uma montanha de gelo, eu posso. Agora, se eu quero ou não é outra coisa, mas eu tenho o poder dentro de mim de conseguir aquilo que eu quero. Então, eu consigo, eu consigo, eu posso e eu mereço. É importantíssimo você achar que você tem merecimento. Às vezes as pessoas dizem assim, Magui, você tá bonita, né? As pessoas, elas têm uma visão perfeita das pessoas, né? E eu digo, que bom que você percebeu. Porque tem pessoas que dizem assim, ah, não, são seus olhos. Seus olhos o quê? Eu sou bonita mesmo, né? E eu tenho traços que só eu tenho. E todos são belos dentro da sua formatação, da sua perfeição. Todos são originais, né? Então, e outras pessoas, às vezes dizem, Magui, eu gosto muito de você. Eu digo, eu também. Eu gosto de mim. Eu gosto de estar comigo. Então, às vezes as pessoas ficam procurando motivo para gostar de si. Não tem motivo, tá? Se você está procurando motivo, já está no caminho errado. Você gosta de você só pelo fato de você respirar, só pelo fato de você estar vivo, né? É uma sensação que não se compra em loja, que não adianta você ter nada fora. Você pega, por exemplo, vamos trazer aqui 2 exemplos sociais que fizeram parte do meu passado. A Mary Monroe, adorava aquela loura, né? O Elvis Presley, aquele homem fantástico que dançava bem. Tinha tudo externo: dinheiro, fama, popularidade, beleza, charme, sexualidade, né? Sensualidade, tinha tudo. Todos os 2 morreram depressivos. Entende? Então, assim, nada disso vale se você não tem um senso de valor. E para você dar um senso de valor ao outro, você precisa primeiro formar um senso de valor dentro de você. E aí você vai ver no outro que o outro também respira, que o outro também é sagrado, porque ele se movimenta. Tudo que tem movimento é sagrado. Então, mesmo quando eu não atendo às minhas expectativas como mãe, como esposa, porque os papéis são únicos. Como professora, geralmente eu consigo, porque esse não é o maior desafio. O maior desafio não é a gente se dar bem profissionalmente. O maior desafio é dentro de casa. É você ser admirado, né? Você ter uma boa convivência com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe. Esse é o grande desafio. Se você não se permite, em alguns momentos, não ser esse ideal de pessoa que formulou, fica complicado você, nesse julgamento diário, minutário até, fica complicado desenvolver um processo de autoestima se não houver
essa aceitação em ser normal, em ser vulnerável, ou então em não ser perfeito, né? Você falou um aspecto muito interessante dessa questão da vulnerabilidade e das expectativas, né? Porque tem aquele exemplo que você citou, né? De quando o pai ou a mãe condiciona o carinho, o amor da criança a ela fazer alguma coisa, existe uma outra abordagem que os pais podem ter que leva ao mesmo problema, que é aquele pai, aquela mãe que sempre diz: ai, meu filho é inteligente demais, é especial demais, tudo que você faz é lindo, é maravilhoso, a criança faz um garrancho, é um artista. E isso gera uma expectativa e uma responsabilidade muito grande da criança, que mais à frente, se ela sentir que não está atendendo, ela já sente que ela não é suficiente. E aí vem esses exemplos mesmo também, de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, né? E outros casos aconteceram também, que muitas vezes a pessoa externamente, ela tenta atingir um ideal, mostrar um ideal, muitas vezes pode ser um ideal de sucesso, um ideal de beleza, e aquilo passa a ser a referência de valor que a pessoa tem, mas por dentro ela pode não se sentir suficiente, ou por dentro, aquele ideal externo que ela usa como referência para ser validado, de repente não é o que vai preencher de fato. E o que eu acho interessante, Elana, é o seguinte, é que tem pessoas que não gostam de mim, lógico, né? E, assim, eu percebo isso, a pessoa demonstra, às vezes né, não há ligação, é normal. Eu digo assim, mas eu tenho um pai. E o pai me ama, tá certo? Entendeu? Então, assim, eu vou sobreviver, mesmo sem o seu amor e sua admiração. O ar vai entrar nas minhas narinas e eu continuo a viver mesmo com a sensação, a experiência que eu decepcionei aquela pessoa em algum momento, que eu não correspondi. Às vezes se cria uma expectativa de um ídolo, de uma coisa, um modelo, que eu não consigo ser, né? Eu não consigo ser essa expectativa que o outro tem de mim. Então, e nem quero, né? Não quero ser esse modelo, eu quero ter a liberdade de ser eu mesmo. E aí fica muito interessante, porque quando você diz assim, eu tenho alguém que faz o meu coração bater, entendeu? Que é o meu pai, e que é o pai desse outro também, e que ele está me dando um negócio chamado segurança. Aquela segurança que a criança tem. Uma vez eu tive uma experiência no shopping, olhando uma criança andando, ela não sabia que ela tinha se perdido dos pais. Só que as pessoas ao redor perceberam que ela estava sem os pais. E ficaram caminhando, e até eu também, para saber em que ia dar. Onde é que essa criança vai parar? Quando ela olhar para trás e ver que não tem ninguém conhecido, como é que ela vai fazer? Só que ela estava tão consciente que ela tinha algo atrás dela que estava protegendo, sabe? Que ela caminhava, ela botava o dedinho na vitrine, de repente ela corria, aí andava mais devagar. Então ela estava num momento como se ela estivesse tendo uma proteção total. Então, às vezes é preciso a gente nutrir na gente essa consciência que, embora não tenha ninguém atrás da gente, tem alguém dentro, fazendo o coração da gente bater no ritmo que a gente precisa para continuar viva, e que a gente tem, para este pai, a gente tem uma missão aqui. Às vezes a gente nem sabe qual é. Né? A gente pensa que é uma e é outra, mas no próprio instante que a gente é útil para um plano divino, e todo mundo é útil para um plano divino, mas os ladrões, os criminosos também são úteis, porque estão ensinando a gente a como não ser, né? As consequências de como se comportar. Então, todos são úteis. Por mais que a gente pense que uma pessoa é desprezível, ela tem um valor. Respirou, ela tem um valor. Ela está ensinando alguma coisa para a gente, ela está fazendo a gente ter algum tipo de sofrimento, que é o ideal para a gente ter um processo evolutivo. Então, é gostoso quando você consegue nutrir por você essa autoestima, que não depende da sua carne, né? Que não depende do seu aspecto físico, que não depende das manchas que eu tenho agora nas minhas mãos. Não depende de nada, não depende da minha idade, mas depende de uma concepção
de que eu sou aceita pela vida. E é muito legal isso, porque a gente precisa ter essa definição que você falou no início, que eu achei muito importante, que é o autoconceito. É uma definição assertiva. Por exemplo, eu não sou alta. Por que eu não digo eu tenho 1,50 m? Por que usa o julgamento alto, baixo, certo, errado? Né? Por que você não se define como simplesmente observações sensoriais? Eu sou mulher, né? Eu tenho 72 anos, eu não sou definida por uma questão de quantidade de seguidores. E assertividade. Tipo assim, eu não quero ser prolixa, né? Eu quero falar na medida certa. Por que a gente, em vez de dizer o que a gente quer da gente, a gente dizer o que a gente não quer? Né? Porque se eu digo o que é que eu não quero, é esse não quero que vai ser realizado. Pois é. Porque é o que eu estou tentando fugir, né? Então, assim, é muito legal quando a gente usa, e eu gosto muito de um cara, tem um cara que eu admiro pra caramba, que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que cara mais assertivo. Né? Pense aí numa assertividade. É isso que o cara se acha, né? Então, o que é que você quer e como você vai, e aí entra a programação neurolinguística, como é que você vai usar a palavra para definir aquilo que você quer, né? Eu quero ser uma pessoa útil. Eu quero ser uma pessoa alegre. Pronto. Eu escolho a minha identidade. Aí, aborrecida. Peraí, aborrecida, vou tirar. Não vou escrever. Isso não faz parte da minha identidade, né? Minha identidade faz parte do humor, a brincadeira, a criança, né? Então, assim, como você vai usar as palavras para definir aquilo que você quer ser. É interessante isso que você está falando aí do foco, né? O que você vai focar, né? De certa forma é isso. Eu me lembrei, né, quando você falou da característica que, não tenho que estar focando nisso, que não é o que eu quero. Eu me lembrava de uma paciente que toda vez que eu ia atender, né, lá com acupuntura, começava lá a colocar as agulhinhas. Quando ia chegando lá perto dos pés, toda vez ela falava, não repare nos meus pés não, que minhas unhas estão horríveis. Aí eu falava, olha, eu nem ia olhar, agora que você falou, eu vou olhar. Você chamou atenção para o que eu queria. Aí eu dava dica para ela, olha, se você não quer que olhe para os teus pés, você chega dizendo, olha como meu cabelo está lindo hoje, né? Olha como minhas unhas das mãos estão bem arrumadas, olha como meu vestido é bonito. Mas muitas vezes a gente, até por uma questão de medo do julgamento dos outros, acaba focando muito naquilo que a gente não quer que o outro olhe, não quer que o outro critique e começa a sofrer por isso, se sentir mal por isso. E o ideal é a gente reconhecer isso, né? No caso, aceitar a vulnerabilidade, no sentido de que, olha, eu não sou perfeito, tem esse ponto que eu posso querer melhorar, e pronto, eu vou trabalhar nele, mas eu não vou esquecer tudo que eu tenho de bom, tudo pelo que eu posso ser grato, tudo pelo que eu posso me sentir bem, né? Então, a ideia seria essa, reconhecer esses pontos que precisam de trabalho, mas não se definir por eles. É isso mesmo, porque assim, tem uma definição de autoestima que eu acho a mais perfeita. Autoestima depende de onde você coloca o foco, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma cintura de ovo, certo? Não coloco o foco nela, certo? Mas eu tenho uns olhos dourados, é uma coisa linda de se ver, né? Eu tenho uns dentes lindos, super bem feitos, um sorriso bonito. Então, cabelo, eu já estou perdendo. Não coloco foco nisso, né? As manchas no corpo, elas estão começando a aparecer, as marcas da velhice, né? Não coloco foco nisso. Eu coloco foco no formato do meu rosto, naquilo que eu gosto, naquilo que quando eu olho no espelho eu me sinto bem. Mas também não sou escravo disso, né?
porque nem todo tempo a gente está de manhã sem maquiagem, né? Vai que eu lavo o rosto. Aí me assusto no espelho. Então, eu gosto muito da questão dessa coisa da assertividade, do foco. Onde é que eu estou colocando foco? E também, assim, de sentir um negócio que eu acho muito legal, na memória, na nossa memória celular, tem um registro que nós somos predestinados a vencer. Nem que você não queira, cara. Agora, não coloca vencer as tuas expectativas de personalidade. Vencer com conta bancária é ótimo ter conta bancária. Gosto muito de dinheiro também. Mas isso não é uma vitória. Isso é uma vitória em um aspecto. É uma vitória financeira. Mas, assim, tem aspectos seus que é ser vitorioso na autorrealização. Eu vou me realizar como ser humano, independente da conta bancária. É bom, com conta bancária é mais fácil, eu acredito. Né? Mas, assim, independente de todas as questões externas, eu vou me realizar enquanto ser humano. Isso é muito gostoso, porque dá para a gente uma capacidade incrível. E um exemplo, se você pudesse me perguntar assim, suponhamos que você me perguntasse, me dá um exemplo de uma pessoa que tem autoestima elevada. Eu tenho um cara que eu não conheci, mas eu conheço a história dele. É Napoleão Bonaparte. Ele tem 1,50 m, eu me identifico muito com ele na altura. Estamos no mesmo naipe. Ele diz assim, olha que coisa fantástica. Eu sou as circunstâncias. Eu acho isso genial, cara. Porque você não tem domínio do que vai acontecer a você. Você não tem domínio, tá certo? Agora pode acontecer coisas aqui, esse teto desabado, você não tem domínio. Pode chover, pode a internet não funcionar mais, mas você tem domínio do que você vai sentir com aquilo que lhe acontece, porque está dentro, certo? Então, eu acho genial isso. O que eu vou fazer agora com essa minha expectativa que não funcionou? Isso que eu não consegui realizar, o que eu vou fazer com isso? E aí eu chamo o sentimento que eu quero, porque aí eu sou rainha, eu sou rei do meu pensamento, eu sou rei da minha fala, eu sou rei do meu sentimento. Então, aqui dentro, meu amigo, só passa o que eu quero. Né? Se eu me sentir inferior, é porque eu permiti. Então, ninguém me faz inferior nem superior. Né? Eu me permiti. Então, eu acho isso fantástico, sabe? Essa liberdade que quando a gente tem autoestima elevada, que não é se achar superior que os outros, quando a gente tem esse senso de valor, a gente tem liberdade de escolha. Eu vou sentir agora o que eu quero. Quero ficar triste. Eu quero ficar triste. Ou eu quero ser alegre. E uma vez eu tive um problema com uma pessoa do Banco do Nordeste, eu sou aposentada do PNB. E eu vinha entrando na tesouraria alegre. E ela me perguntou, você está rindo de quê? E o pior é que eu não sabia de quê. Eu não sabia de quê. Aí eu olhei para ela e disse, não sei. Aí ela olhou para mim e disse, você está rindo de mim, porque ninguém ri sem motivo. E aí eu fui transferida lá para o passado. Eu trabalhava na agência Metro Aldeota, ali na Santos Dumont, fui transferida para o Passaré. E eu fiquei assim, me auto-percebendo como é que a pessoa entra na minha cabeça, decide que eu tinha que ter um motivo para ser alegre. A vida me aceitou, já é uma grande alegria. Né? Eu estou com 72. Você já pensou? Quantos não conseguem chegar, né? Eu lá quero saber se a minha pele está toda flácida, se eu não botar aqui como é que chama? O corretivo, fica tudo manchado, como não tem nas mãos, dá para perceber, né? E, independente disso, né?
independente disso, independente de qualquer coisa, enquanto eu estiver com a vida entrando em mim, entrando pelas narinas e saindo pela boca, eu estou com a vida entrando em mim. Só isso aí já me valoriza, né? E muita gente precisa de muitos motivos. E geralmente se sentem muito infelizes porque não conseguem encontrar esses motivos no pai. Aí fica culpando o pai, a mãe. É bom a gente ter um pai e a mãe que use a palavra correta? É ótimo. Mas ninguém pode viver como adulto justificando uma infância de um pai e de uma mãe que não soube usar a palavra correta comigo, né? Então, assim, a palavra correta com você, agora você é seu pai e sua mãe. Então, você diz, Magui, e como a gente se livrar disso? Esse legado da infância, né? Que às vezes tem pessoas que carregam 45, 50, 60 anos. A mãe morre e fica muito triste porque ela não me aceitou. Ou a pessoa pensa que não aceitou. É a autoconsciência. Você trazer para você o que realmente você é naquele momento. O que realmente eu sou agora. Né? Sem adjetivos. O grande lance no autoconceito é não usar adjetivos. Eu sou agora uma pessoa que está numa live junto com o doutor Elano, que está junto comigo sendo útil a alguém. Se tiver uma pessoa somente, que se sinta um pouco melhor, um pouquinho, 0,0,0,0,0,01, com uma palavra que você diz, já valeu sua vida, cara. Isso aí. E, na verdade, você falou até essa questão dos pais que às vezes não tiveram a palavra certa, mas de alguma forma isso também colaborou para a vida da pessoa de alguma forma. Muitas vezes é esse sofrimento que vai, em algum momento, ensinar algo para essa pessoa levar adiante. Talvez, por exemplo, não foi tão bem tratado pelo pai ou pela mãe, mas tendo a consciência disso, pode, ao invés de se colocar como vítima, se colocar como uma pessoa que vai fazer diferente dali para frente com os filhos, por exemplo. Né? Então, realmente, a gente tem que pensar muito nisso, na utilidade do que acontece, e não ficar focando só na sensação de julgamento. Né? E assim, é uma observação, você falou esse exemplo lá no banco, né? E que ela julgou que você estava rindo dela. Esse é um ponto engraçado da autoestima, né? Porque a autoestima deveria ser em relação ao que eu penso de mim, né? Em relação ao que a pessoa pensa dela mesma. Mas muita gente sofre porque ela não se baseia, assim, vamos dizer, eu não baseio no que eu penso de mim, mas também não me baseio no que o outro pensa de mim. Eu estou me baseando no que eu acho que o outro está pensando de mim. É uma confusão, né? E aí, esse que é o problema, a gente tentar se adequar a tanta gente, né? Como você disse, né? Cada um de nós é único, cada um de nós é especial, e se cada um de nós é único, não dá para atender a expectativa de todo mundo, não dá para agradar todo mundo, né? E também não é saudável viver tentando conquistar isso. Até porque a gente não sabe como os outros pensam. A gente fica, na verdade, se colocando como sendo julgado, quando às vezes a pessoa não está nem aí, a pessoa está vivendo a sua própria vida, está vivendo a vida. Você estava rindo porque você estava rindo. Acabou. E é muito legal, assim, a gente entender. A minha mãe dizia isso comigo, né? Que é uma coisa que me causou uma série de problemas. Você falou uma coisa que eu me lembrei da minha infância agora, Elano. Foi muito bom isso, porque fazia muito tempo que eu não me lembrava. A minha mãe era uma pessoa pobre, que não teve condição de estudo, sabia assinar o nome, e ela colocou em mim todas as expectativas que ela não realizou. Aí ela dizia assim, Magzinha, você é especial. Aí eu fui me imbuindo daquele especial, eu ficava assim,
peito de pavão, né? E eu chegava na aula, eu estudava em São Paulo, morei 14 anos em São Paulo. Eu chegava na aula num colégio, no Brooklyn Paulista, e dizia assim, olha, eu olhava, eu tinha 48 amigas, eu olhava, olha só, 47 imbecis, aí eu olhava assim do lado, porque ninguém é especial como eu sou. Então, isso me atrapalhou muito, porque eu era detestada. Eu não tinha ninguém, eu não tinha companhia na hora do lanche, porque eu era uma pessoa especial. Então, às vezes, os pais tentam fazer uma autoestima tão elevada que lhe tiram da realidade. Então, eu dizia, não, essas imbecis, elas não chegam atrás de mim, ou perto de mim, nem do meu lado, porque elas não têm nem condição de entender o meu valor. Olha só. E um dia eu entendi que ninguém é especial, entende? Todo mundo está aqui para cumprir uma missão, que às vezes é dizer uma palavra e morrer, às vezes é dar 2 respirações e morrer, é fazer alguma pessoa trabalhar a experiência de querer um filho e não ter. É alguma coisa que a pessoa veio fazer, que às vezes é a coisa mais simples do mundo, não é nada especial. É uma coisa comum. Então, o trabalho que eu tive que fazer em mim, depois que eu tive essa autoconsciência de ser uma pessoa detestável, por quê? Porque eu me achava melhor que todo mundo, foi voltar a ser uma pessoa comum. Entendeu? Uma pessoa que simplesmente é aquele momento. Se eu estou preocupada, eu sou aquele momento. E eu respeito. Aquela preocupação está querendo me dizer alguma coisa. Aquela ansiedade está querendo me dizer. Não se censurar. Olha, eu estou ansiosa. Não. O que aquela ansiedade está querendo me dizer? O que aquele medo está querendo me dizer? E aí eu recebo aquela mensagem. O que aquela indiferença daquela pessoa comigo está querendo me dizer? O que a dificuldade que a pessoa está colocando na nossa aproximação está querendo me dizer? Então, o ideal é que a pessoa que eu sou é aquele eterno aprendiz, que está aprendendo agora, às vezes a memória falha, que está aprendendo agora a, às vezes, não pensar nada. Não tem um adjetivo na cabeça. É impressionante como a gente é viciado em ter adjetivo. Né? A gente se obriga a ser aquele molde que a sociedade capitalista enquadra as pessoas, criam. Aí você tem que ser... Se você não atender aquele molde, aquele modelo, você não serve. Aí você pega na vida um cara que eu admiro pra caramba, que diz o seguinte, o nome dele é Preto Zezé. Você já ouviu falar nele? Não. Preto Zezé? O Preto Zezé é um cara que nasceu numa favela, sem a menor condição. E ele é negro. E ele se estimulou a achar que ele pode ir além das circunstâncias externas. Ele podia ir além da pobreza, da carência. E hoje a empresa dele, certo? Uma das filiais é nos Estados Unidos. Ele já deu entrevista para o Globo News e ele faz trabalhos sociais. A empresa dele tem o objetivo de fazer com que as pessoas da favela, que não têm as mesmas condições que eu tive de estudar no Mackenzie, no Brooklyn Paulista, que as pessoas possam descobrir para que veio. Qual é o meu dever de casa? Para que eu recebi esse corpo? Para que eu recebi essa personalidade? Para que eu recebi esse cenário? Esse cenário que eu recebi é o melhor cenário para eu desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. Então eu dizia, por que eu nasci de uma mãe semi-analfabeta? Eu nasci da melhor pessoa que podia me entregar as condições para eu poder crescer, para eu poder ter essa autoconsciência. Eu não sou a Magzinha especial, mas para minha mãe eu sou.
Para mim, eu quero ser só um ser humano mesmo comum. Às vezes é até interessante, assim, a pessoa justamente não se limitar por causa da origem dela. Porque se a gente for parar para pensar, o tempo todo, de onde eu estou para onde eu vou, o tempo todo eu estou num ponto de partida ainda. Linha de chegada é só lá no final da vida. É. Mas essa é a ideia que eu penso muito, se eu hoje tenho alguma dificuldade em alguma coisa, ok, esse é o meu ponto de partida. E é a partir desse meu ponto de partida que eu vou buscar evoluir. Eu posso não estar tão bem quanto outra pessoa, mas eu posso me tornar melhor em relação ao que eu estava. Então, a partir do momento em que a gente pensa dessa forma, né, Melhora. que eu estou sempre um ponto de partida, tudo bem, não tenho que me cobrar demais. É daqui que eu vou. Eu não tinha Tem que ter uma frase... resolvido tudo até agora. Legal. Você me estimulou a me lembrar de uma frase que ela diz assim, deixa eu ver se a minha memória está boa, ela diz assim, você só tem 2 momentos na vida para virar a chave, para fazer, para ser excepcional. Você só tem 2 momentos na vida. Aliás, é o contrário. Você tem na vida 2 momentos que você não pode fazer nada. Um é o passado, que já passou, o contrário. E outro é o presente, é o futuro, porque ainda vai acontecer. Eu sou tão viciada no presente, o único momento que você tem é o presente. É agora. Eu só tenho esse momento para achar nada. Eu não quero achar nada a meu respeito, entendeu? Eu quero simplesmente sentir esse fluxo, esse flow, né, como o americano chama, esse fluxo de vida. E mesmo que não queira ter conceito nenhum. É muito legal, sabe, você ficar independente, inclusive da palavra. Sabe, porque a palavra, ela é também uma escravidão. A palavra banana, ela escraviza você a pensar na banana daquela forma. A palavra árvore também. E, de repente, você precisa de imaginar, né? De ir além do que você possa imaginar. E isso me lembra muito Einstein, né? Porque ele, até os 13 anos, ele era considerado um abestado. A professora dele não era cearense, não falava esse nome, mas ela mandou uma carta, naquele tempo não tinha um WhatsApp, para a mãe do Einstein, dizendo que não iria ficar mais com ele no colégio, porque ele não se concentrava. E o Einstein foi formado pela própria mãe. Né? E quando ele fez 63 anos, que ele ganhou o prêmio Nobel, ele fez aquela foto que é a mais conhecida no mundo, ele com a língua para fora, com a cara de débil mental, que a professora pensava que era, como uma mensagem para a professora: está aqui o débil mental que você me fez sair da escola, graças a Deus. Eu saí do enquadramento, né? E fui ser um autodidata, e com a minha mãe, que me ensinou a observar o mundo sem julgamento. Então, ele, às vezes, ele disse que se ele tivesse sido enquadrado pela escola, ele não podia se imaginar andando na luz. Olha que coisa, né? Tem até uma foto dele, ele, assim, a luz feita um arco-íris, e ele montadinho como se fosse um cavalo. Ele disse que, graças a sair do sistema repressivo e direcionado, daquele aquele repetitivo, né, que um professor repete, sim, e você só vai engessado, engolindo aquele conhecimento sem questionar, sem direito de refletir. Ele disse: eu, fora da escola, tive o direito de refletir, o direito de olhar a luz e me perguntar como seria se eu tivesse a velocidade da luz. Eu gosto muito desse como se. Eu não sei se você lembra, Elano, quando a gente fez PNL, como eu seria agora se eu tivesse muito
alegre. Sim. Aí vem, como eu seria agora se eu fosse uma pessoa muito amada? Como eu seria agora se eu fosse uma pessoa que ama muito? Eu me sinto até mais feliz, porque a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela diz que ama mais do que se sente amada. Ela me disse coisa fantástica. Como eu seria se eu conseguisse amar incondicionalmente uma ferida de um africano que só tem osso quase? Como eu seria se eu conseguisse amar como a Madre Teresa de Calcutá? E de repente vem aquele sentimento. E nesse sentimento você vive o presente, né? Sem ficar naquele sofrimento. Nossa, eu não consegui atender a expectativa do pai, da mãe, da família, né? Ou então a minha própria que eu criei, né? É muito gostoso quando a gente vive essa sensação de competência, essa sensação de estar vivo sem precisar definir nada. Maravilhoso. Eu vou abrir agora aqui os comentários, tá? Eu tirei um pouquinho para não distrair um pouquinho da conversa, mas vou abrir para caso alguém tenha aí alguma pergunta que queira fazer, né? Aproveitar esses momentos para isso. Olha, é muito interessante, né? Quando a gente começa a pensar esse exemplo mesmo que você falou, né? Em relação à professora do Einstein, casou bem com aquilo que a gente falou antes, né? Só que nesse caso, não foi uma palavra errada de um pai, foi a palavra errada de uma professora, mas que abriu todo um caminho. E no final das contas... Acabou sendo a palavra certa. Acabou sendo a palavra certa, exatamente. Não foi o que definiu a vida dele. O que definiu a vida dele, o sucesso dele, o progresso dele, e da humanidade toda por conta disso também, o que definiu foi o que ele fez com aquilo. Não foi a palavra, não foi a limitação que outra pessoa traçou para ele. Foi o que ele fez com o presente dele ali, com a capacidade dele, e desenvolveu. Ficou livre. Isso é maravilhoso. E ele fala um negócio que eu acho muito legal. Ele diz assim, eu não tive sucesso na vida. Ele diz, né? No livro Como Eu Vejo o Mundo. Ele diz assim, eu tive êxito. Percebe que a palavra êxito é algo interno? Uhum. E a palavra sucesso é algo fora de você? É algo que está escrito na sociedade. Você só tem sucesso se você atingir isso, B, X, A, né? Então, ele diz que teve êxito. E é muito legal, assim, que você percebe a característica das pessoas de autoestima elevada, que eu repito, não tem nada a ver com superioridade, muito pelo contrário, elas têm um bom humor, certo? Elas têm um bom humor natural. Então, você pega, por exemplo, um cara que eu amo o humor, né? Porque eu gosto de Sócrates a Tiririca, né? Então, o Tiririca diz assim... O Tiririca diz assim... que eu não tenho dente, né? E eu tenho mais voto perto dos abestados, né? Eu tenho mais voto porque um monte de abestado que vota em mim. Então, assim, ele tem um senso de que ele, independente do que ele ache e da consideração que ele receba, ele ri da própria dificuldade. Ele ri da própria feiura. Ele ri de não ter um dente. Ele às vezes tira o dente. Eu já vi uma cena super interessante, né? E hoje, enquanto deputado, ele diz, olha a dentadura. Aí ele mostra a dentadura perfeita. Aí ele diz, todo mundo sabe que é falso. Aí o entrevistador perguntou por quê? Porque ela é perfeita. Os meus dentes eram todos meio deformados, mas todo mundo percebia que era meu. Então, é lindo isso, porque ele valoriza
valoriza, ele ridiculariza a si próprio. Então, ele diz que isso é a melhor coisa que você pode fazer. Porque antes do outro lhe ridicularizar, você já né? Você já se coloca naquela posição ridícula. E aí é gostoso, né? É gostoso. E ele diz que se sente bem com ele próprio. Olha só. só. Tem uma frase que eu gosto de um livro que diz assim, né? E rirei de mim mesmo, pois o homem se torna ainda mais cômico quando se leva a sério demais. Adoro isso. E aí você falando sobre a história da dentadora, que é falsa porque é perfeita, né? Esse é um ponto que eu acho muito importante em relação à autoestima. São duas coisas que a gente precisa saber para ter uma autoestima boa. A primeira é que eu não sou perfeito, e a segunda é que eu também não preciso ser. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso ser eu, você precisa ser você. E dentro disso, você vai seguindo o teu caminho. Agora, quando você tenta atingir esses critérios das outras pessoas, os padrões das outras pessoas, aí vira escravo. Aí é complicado. Aí é complicado mesmo. Aí vira escravo, né? Vira escravo desse ideal que nunca chega. Porque até a palavra ideal é como se fosse o horizonte. Você nunca vai chegar. Você nunca vai chegar no horizonte. O ideal, se você chegar no ideal, já não é o ideal. Porque o ideal é só uma ideia. É uma ideia que você tem de você. Então, tem gente que tem uma ideia superestimada e tem outra subestimada. Por quê? Porque existe uma mania da mente, é uma mania de fazer comparação. Mas é uma mania necessária, porque se você não tiver essa mania, você não aprende nada. Então, a mente, ela é uma fábrica de comparação. Por exemplo, tem aqui o meu batom, tá? Meu batom de acordo com a minha blusa, porque eu gosto de brilhar. Meu batom é brilhoso. Eu acho que a gente foi feita para brilhar. Então, eu tenho esse batom, tá aqui. Isso aqui é a figura que eu tenho do batom. E eu tenho aqui a figura de um óculos, certo? Eu enxergo melhor de óculos, tá? E aí, o que acontece? Por causa da comparação, eu tenho a figura de uma coisa que eu chamo de batom e a figura de um outro nome que eu chamo de óculos. Se eu não tivesse essa comparação, se a mente não fizesse essa distinção, eu não aprendia nada. Eu não aprendi o que era copo, eu não aprendi o que era mesa, eu não aprendi o que era caneta, eu não aprendi o que é papel. Eu estou aqui com a minha burrinha, meu papel. Então, eu não aprendia nada. Por quê? Porque a mente é a que faz a diferenciação. Qual é o problema? É que a gente não vai poder se basear no nosso autoconceito usando a mente. A gente só pode ter autoestima se a gente usar o coração. A gente precisa ter compaixão por nós. A gente necessita nos olhar com os olhos de quem se ama. Não para perder os limites, entende? Porque às vezes as pessoas me amar é me achar o máximo, é poder fazer tudo que eu quero. Não, existem limites. Existem limites sociais, existem limites físicos, existem limites que eu preciso respeitar esses limites. Mas quando se fala do coração, da intensidade, do amor do seu coração, esse não tem limite, cara. Porque eu me amo, às vezes cheirando mal, às vezes com mau hálito. Eu reconheço que eu estou com mau hálito. Eu reconheço que tem alguma coisa que não está legal. As pessoas estão comigo e de repente pegam no nariz. Eu digo, eu estou precisando cuidar desse meu hálito, né? Então, entende? E aí você vai conviver com esse mau hálito, tendo consciência dele e sabendo como resolver. Não é isso? E é não usar a mente para melhorar e nem piorar a sua autoestima. Se olha pela perspectiva do coração. Maravilhoso. Bom, vou aproveitar
Então, você falou em coração, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de emoções, né? Eu tinha avisado aqui que ia fazer um convite no final aqui da live para as pessoas que estão assistindo. Vou aproveitar a oportunidade aí para falar sobre isso. No dia 19 de junho, às 19 horas, eu vou fazer um evento especial em que... Vou marcar aqui na minha agenda, 19 de junho. Vai ser um evento especial chamado O Outro Lado das Emoções. Legal. A ideia é que a gente possa aprender como utilizar as emoções a nosso favor. Teve um momento aqui da nossa conversa que a Maggie falou sobre o que o medo pode fazer, o que a raiva pode fazer. E muitas vezes a gente tende a ver essas emoções como algo ruim, porque faz sofrer. Mas assim como a palavra errada que um pai falou, que uma professora falou, as emoções também têm um papel essencial nas nossas vidas, para conduzir as nossas vidas. As emoções, elas falam mensagens para nós, né? O medo tem uma mensagem, a raiva tem uma mensagem, a tristeza tem uma mensagem, a alegria tem uma mensagem. E nós precisamos aprender a ouvir essas mensagens e agir de acordo. Então, a ideia desse evento é trazer para vocês o conhecimento de como fazer as emoções trabalharem a seu favor. É fazer com que a raiva, ainda que ela possa trazer algum sofrimento, ela seja funcional na tua vida e trabalhe a teu favor. Que o medo trabalhe a teu favor, que a tristeza trabalhe a seu favor, tá? Então, a gente vai ter esse evento dia 19, às 19 horas, tá certo? Como é que a gente faz para participar? Pronto. Nesse momento está sendo colocado aqui no link do meu perfil, aliás, na bio do meu perfil, está sendo colocado o link para inscrição para esse evento, é um evento gratuito, vai ser online. Tá? A previsão ali é um pouco mais de 2 horas, tá? Porque a gente vai falar o essencial realmente para que você aprenda a dominar as suas emoções, fazer trabalhar a seu favor. E o link deve estar entrando no perfil agora. Acho que eu vou precisar dar um suporte aqui. Deixa eu ver. Vou conferir aqui se o link está aqui. Bom, vou colocar aqui o link e poucos minutinhos já vai estar aqui, tá? E não vai ser só isso. Vai ter esse evento especial no dia 19, tá? Mas antes disso, nós vamos ter várias lives de aquecimento até lá, tá? Vamos ter 9 dias que vamos ter lives. Diariamente a gente vai falar sobre emoção, sobre mente, e tudo para poder a gente chegar ainda mais afiado nesse dia 19, mas também para a gente se conhecendo melhor, aprofundando aí os relacionamentos e já trazendo mais ideias sobre o tema. Além de eu entender melhor quais são as necessidades de cada um, tá? Então, eu vou colocar o link do perfil aqui agora e estão todos convidados, tá? Bom, e Magui, quero aproveitar para dizer muito obrigado por participar dessa live. Foi uma live maravilhosa. Eu vi aqui as reações, você falando, o pessoal sobe os coraçõezinhos, foguinho, olha, tem coraçãozinho subindo agora. Uma live muito maravilhosa, em que sempre que eu estou contigo, eu estou aprendendo alguma coisa nova. Sempre, sempre. E normalmente são muitas coisas novas, tá? E pelo que eu vi alguns comentários no momento em que eu ativei aqui, os comentários, muitas pessoas falando o mesmo, né? Que sempre aprenderam muito com você. E é maravilhoso ter mais essa oportunidade aqui contigo, para estar aprendendo mais e mais, tá certo? Eu tive que desativar os comentários porque eu não estava te vendo, eu queria te ver. Então, eu desativei ali um pouquinho para poder olhar para ti, tá certo? Mas muitíssimo obrigado por ter aceitado aí esse convite, maravilhosa aí a sua participação. Pois tá, para mim é todo momento que eu vivo achando que sou útil, né? É um momento memorável. É um momento assim, que não tem igual. E eu fico assim, muito feliz das pessoas reconhecerem isso, né? A gente, de uma certa forma, a nossa personalidade, ela precisa de um reconhecimento. É gostoso o reconhecimento. O que a gente não pode achar é que teve aquele reconhecimento e você já chegou no ápice. Não, aquele reconhecimento é como você diz, é para a gente reiniciar, sempre. Reinicia, né? Reinicia. Mas eu fico muito feliz que você esteja também nessa perspectiva de passar a sua experiência para as pessoas, porque você vai falar
de uma experiência, né, que você tem com essas emoções e que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença na vida delas, porque você não chega na vida de alguém em vão, né? Você sempre chega na vida de alguém para dar o seu melhor. E eu gosto muito da sua companhia, gosto muito da companhia da sua esposa, eu gosto muito da sua energia, eu acho que a sua energia fala até mais do que suas palavras. Você tem uma energia de uma pessoa do bem, com tanta satisfação. Ótimo. Eu Faltou acho energia. que a nossa luz foi tanta... Falou de energia, eu acho que faltou energia aqui. Veio a escuridão para a gente poder ter ideia, né, dessa luz Deixa eu fantástica, tentar conseguir aqui. Eu estou no escuro aqui, faltou que é a luz energia. artificial. Pois eu vou já levar a luz para você. Vou pedir sua esposa para levar luz para você, tá bom? Não, Muito tranquilo. grata. Que Deus lhe abençoe e que você seja muito feliz nesse curso, porque eu tenho certeza que as pessoas também serão. Tudo de bom. Bom, pessoal, estou aqui no escuro. Acho que foi no momento certo para encerrar aqui a live, tá? Que faltou energia. Mas estão ouvindo aí minha voz. Eu agradeço muito aí pela participação de todos. Agradeço mais uma vez, Maria. E um grande abraço e até a próxima. Uma Se Deus ótima quiser. noite. E quem se inscrever já vai ter live de aquecimento amanhã, às 16 horas, viu? Amanhã é feriado, então vamos aproveitar 16 horas para isso, ok? Uma ótima noite a todos, muito obrigado. Tchau.